Porque quer falar primeiro acho que os assuntos vão se misturar hoje, né? O que Vamos lá. aconteceu, o que aconteceu aí no dia de hoje com a demissão de Itamar, a troca do comando técnico e da SAF, né? Nós anunciamos ontem aqui que hoje os investidores estariam em Recife para receber informações, um parecer do lastro financeiro entregue ao clube e avaliado pelos escritórios de advocacia, né, pela banca de advogados que representa Santa Cruz. A gente não tem ainda detalhes da reunião. A reunião ocorreu, tá? O pessoal está todo em Recife, de fato, né, vieram a Recife, estão em Recife ainda. As informações que chegam são informações ainda preliminares, mas que as coisas caminharam super bem, né? Caminharam super bem. Eu acredito que no dia de amanhã deve ter um pronunciamento do clube em relação a essa fase e, consequentemente, deve ser convocada a reunião, a apreciação do Conselho Deliberativo do clube, né? O parecer para dar o seu parecer. E aqui eu já vou deixar registrado a nossa solicitação, e eu não falo nem como canal, mas como torcedor, como sócio, que essa reunião do Conselho Deliberativo seja ao vivo, tá? Eu acho que o torcedor do Santa Cruz merece, né, total respeito, né, e a busca de transparência que tanto solicitamos. Eu acho que o Conselho Deliberativo precisa ter esse compromisso com o torcedor e com o seu sócio, com o sócio do clube, né? O executivo do clube precisa ter esse compromisso e os investidores precisam exigir também isso, né? Porque não adianta querer fazer uma reunião com as portas fechadas. Nós queremos saber o que de fato vai acontecer com o futuro do clube. Então, a gente aqui já deixa o nosso pedido ao Conselho Deliberativo que, por gentileza, né, transmitam ao vivo a reunião mais importante da história do clube, dos seus 111 anos, né? Dos seus 111 anos. Então, assim, hoje, sobre SAF, é isso, André, Reginaldo, o pessoal que está aí. E, claro, já fica muito evidente, né, que essa decisão que veio no final do dia, da troca de Itamar, não adianta a gente aqui querer fazer de conta que a gente não percebe as coisas, né? Já é uma sinalização da SAF. Ou vocês pensam ao contrário? Não, Reginaldo. não, eu ia até fazer uma intervenção quando você estava falando das informações que são preliminares, mas os poucos neurônios que a gente tem que funcionam, né, eles, pô, tá clara a situação de que se a SAF teve participação, não é, na indicação, inclusive a gente já sabia desse nome, estava sendo ventilado há muito tempo, porque as coisas caminharam bem. Gera, o que é que todo torcedor de Santa Cruz está se perguntando agora, e em todos os grupos, se debatendo, por que se perdeu tanto tempo? Verdade. Por que se perdeu tanto tempo? Veja, eu vou falar a minha leitura, não é a leitura do Bibiri, eu sou um dos participantes do Bibiri, é uma leitura que eu faço, porque a gente vê cenários e a gente faz leitura de cenários. Ao final o Santa Cruz, na fase de classificação, André, Gera e amigos, ele já dava mostras de que tinha chegado num teto técnico e que o seu treinador ficou refém de um esquema de jogo. O Santa Cruz ficou refém de um esquema de jogo que ele conseguiu acertar, conseguiu performar, conseguiu os objetivos, mas quando for preciso de uma coisa além, ele não conseguiu sair daquilo. Os dois jogos da semifinal ficaram muito evidentes uma apatia fora do normal, uma desorganização, uma falta de sintonia entre o comandante e os comandados. E as declarações de Itamar
extremamente desnecessárias, incabidas. Eu não sei se vocês se lembram, pós derrota contra o Sport na Ilha, ele praticamente entrega de bandeja o grupo. Eu até comentei no grupo restrito da gente, só, pô, isso aí não pode acontecer, pô. Isso aí faz treinador perder grupo. Eu não estou dizendo que o Santa Cruz se desclassificou por causa disso. Eu estou querendo dizer que aquele tipo de declaração, embora eu reconheça que o que ele falou no pós-jogo foi verdadeiro, mas aquilo não se fala no microfone. Aquilo se fala internamente, no vestiário. E aí, entre o primeiro e o segundo jogo, foram declarações totalmente desconexas, onde Itamar trazia uma dúvida de permanência quando o momento não era para aquilo. Você tinha que discutir o jogo. Você tinha que se preocupar com o jogo. E ele trouxe, para a semana decisiva do jogo no Arruda, ele trouxe questionamentos aos quais não interessava para a partida em si. Terminou o jogo, o Santa Cruz melancólico, e o que é que foi a entrevista de Itamar? Um adeus a todo mundo. Uma despedida a todo mundo no fúnebre vestiário do Santa Cruz. O clube passa domingo, segunda, terça, se reapresenta na quarta. Aí, essa reapresentação já era para estar com reformulação de elenco, que todo time faz isso, até o campeão. Pós-campeonato, ele faz uma avaliação de quem vai permanecer e quem não vai. E já começa a fazer os distratos. O Santa Cruz se reapresenta na quarta-feira, à tarde, com uma coletiva para confirmar jogadores que já tinham sido anunciados, não teve nada de novo. E aí foi justamente aquela semana de imbróglio, de lastro financeiro da SAF ou não, presentismo uma coisa, investidores diz outra. E aí o presidente do clube, que eu achei, isso aí é uma visão minha, numa fala totalmente desconexa, ele banca Itamar. Talvez para demonstrar naquele momento de turbulência de opiniões entre clube e investidores, olha, aqui quem manda sou eu. E ele bancou Itamar. Ele bancou de uma forma que o próprio Itamar não bancava nas coletivas. Itamar sem clima, as declarações dele, a postura dele, em que pese ser um grande profissional e homem. Mas Itamar, ele trouxe para si um chamado efeito soma. Todo mundo que já tem mais de uma passagem no clube e que começa a cometer erros, ele traz para ele o chamado efeito soma. E o que é o efeito soma? É você avaliar ele não pelo resultado imediato, mas pelo somatório de coisas. É feita a torcida do Santa Cruz hoje, Gera. Se ela tiver um insucesso, ela não vai olhar o insucesso de agora. Ela vai somar 40 anos de decadência. O grito é muito mais forte. Então, qualquer derrota que Itamar tivesse no comando técnico do Santa Cruz, na Série D, a derrota não seria absorvida pela derrota em si. Ela seria um somatório de derrota, desclassificação melancólica do jeito que foi, declarações estapafúrdias, perda do campeonato de maneira invicta em 2020. Até isso iria vir à tona, ia se somar isso tudinho. Não havia clima. Toda pergunta que a gente faz, e assim, o que deixa a gente revoltado é que por que se perdeu 2 semanas para se enxergar o óbvio? E aí, lógico, não é que o pessoal não tinha enxergado. Talvez, o clube não tinha condições de bancar essa decisão. É porque tem uma multa, né? E após hoje, tendo sinalizado positivamente para a SAF ganha mais espaço e toma a decisão que era para ser tomada. Que o próprio Itamar esperava isso. Porque as declarações dele dizem isso, né? E parece que depois que ele soube da notícia,
foi socorrido e tal. Isso é mais um agravante. Eu queria deixar isso Foi. aqui claro. Mais um agravante. A demissão de Itamar foi bom para o Santa, foi bom para a torcida, para o elenco e para Itamar. Porque Itamar, esse episódio que aconteceu com Itamar hoje já aconteceu outrora, tá ficando cada vez mais frequente, então ele tem que se afastar um pouco do futebol, cuidar da saúde dele. Me parece que ele precisa desse certo cuidado, né? Ele precisa cuidar dele, ele é um cara muito intenso nas coisas que faz, talvez ele precise de um tempo para ele, né? Então, assim, não é porque saiu que o cara não. Não, ele teve a sua parcela de participação, foi importante na história do clube. Não é? Talvez o que ele conquistou seja muito pequeno dentro daquilo que a gente espera do Santa Cruz, mas infelizmente é a nossa realidade. Então eu não posso aqui ser injusto e não dizer que Itamar não tem pontos positivos. Tem. Agora, é claro que ele entrou num processo de desgaste que era impossível a permanência. Era insustentável. E aí, a saída dele é até bom para ele mesmo, Gera. Para que ele se trate, para que ele tenha um tempo com ele mesmo. Não é? Eu acho que Itamar é um cara muito família, e esse tempo distante talvez prejudique, não sei. Né? Então, eu acho que foi uma decisão boa. Diz, Gera, diz. Eu acho que eu quero escutar a André também. Veja, eu já tinha falado anteriormente que eu acho que é como você falou, Reginaldo, a saída de Itamar deveria ter sido sido falada há algum tempo atrás. Não foi falada. E aí a gente não sabe se a associação prometeu também algo para ele. O que fica muito claro é que a SAF, em momento algum, sentou com o Itamar, ele inclusive deixou isso público, né? Deixou isso público. Então, se a SAF não sentou com o Itamar, porque não desejava Itamar. Exatamente. A leitura é muito simples. Para mim é muito claro, simples muito isso, né? Exato. É muito simples isso. E aí a coisa foi, né, sendo adiada, esticaram a corda, SAF de um lado, associação do outro, e quem estava no meio de tudo isso foi Itamar. E aí paga-se o preço. Veja, eu não estou dizendo que Itamar não foi infeliz em algumas declarações. Foi, também acho que foi. Também acho que o elenco não estava correndo mais para ele. Também tem isso. Quando o atleta não quer correr para o técnico, esquece. E Itamar, melhor do que qualquer um de nós aqui, sabe disso. Então, assim, o elenco não corria mais para Itamar. As novas peças que chegavam, me parece também que não comprava a ideia de Itamar. Né? Inclusive, ele disse algumas vezes, né? Treinava de um jeito e jogava de outro. Ora, isso é desobediência tática. Se é certo ou se é não, a forma que ele quer jogar. Se você tem um comandante querendo, Reginaldo, você tem que marcar assim, assim, assim. Se entra em campo, você não faz, isso é insubordinação. Então vai ficando realmente, a coisa vai ficando muito crítica. Sobre essa questão da saúde do Itamar, isso já acho que eu posso estar enganado, tá? Mas é a terceira vez que acontece nesse retorno dele ao Santa Cruz. O primeiro episódio foi no final da pré-temporada. Itamar chegou a entregar o cargo ao Santa Cruz. Chegou a entregar ao cargo por divergências internas do clube. Esse Santa Cruz Futebol Clube não é fácil. Não é fácil. Trabalhar internamente nesse clube não é fácil. É todo mundo boicotando todo mundo. E todo mundo querendo mandar. Não é fácil. E aí, Itamar chegou a entregar esse cargo. Bruno não aceitou. E aí teve um estresse altíssimo. Itamar saiu praticamente do Arruda para o hospital. E foi aquele período que ele ficou 2 a 3 dias internado. Né? Teve outro, mais recente, e teve o de hoje. Então, assim, eu realmente fico muito preocupado com a saúde de Itamar, porque é algo que foge do controle dele. E como a gente falou internamente, Francisco falou muito isso internamente, a gente fica preocupado de ter, Deus me livre, um infarto. Itamar tem um infarto por situações como essas que acontecem no Santa Cruz, que não é fácil, né? Que não são fáceis. São vários episódios do dia a dia, tá? Não estou dizendo que Itamar não é um cara exigente, não é um cara cri-cri. Ele é, e eu já falei isso, já tive a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente, não tem problema nenhum. Ele é essa pessoa, ele tem uma personalidade muito forte, Itamar, muito forte, muito forte. Né? E aí começou a ter
essas divergências entre ele e o clube internamente, e as coisas desandaram. As coisas desandaram. Veja, chegou um momento que Itamar queria. Ele não sabia se ele tinha que pedir jogador para a associação ou para a SAF. Então, a situação vai ficando difícil cada vez mais. O novo patrão não senta com o cara. Quando a gente se põe nesse lugar, como funcionário, bicho, a cabeça também não tá boa, não, tá? Porque eu não posso ir embora, porque eu tenho uma multa, se eu for, eu pago uma multa. Mas eu não sei se eu vou ficar. Então, é complicado, e quem sofre tudo isso, quem paga toda essa conta é o clube também. O clube, a gente como torcedor, essa incerteza, esse planejamento que não existe, porque isso não é planejamento. Isso não é planejamento, né? E aí a gente lamenta muito. Eu acho que Itamar entregou o que poderia entregar quando a gente analisa o Santa Cruz, desde o ano passado, enfim. Deu calendário, agora deu série, deu Copa do Brasil, é muito pouco, mas, cara, é o que tem. Nossa realidade é essa, né? E talvez os jogadores que estejam chegando realmente não iriam correr por Itamar, né? E, claro, tem situações internas do elenco, né? Aquela semana do clássico, André, do segundo jogo, teve uma situação bem complicada, sabe? Com alguns atletas, teve uma situação, eu não vou aqui dar nomes, né? Que é aquela história, você não pode provar, então você não fala, né? Mas teve, já veio alguma coisa já à tona aí, mas assim, acho que é virar a página, tá? Desejar muito sucesso aí para Itamar Schulli. Concordo com o Reginaldo. Itamar vai ver essa saúde, vai fazer uma bateria de exames, vai cuidar para que você não tenha algo pior, né? Algo pior, porque tá ficando recorrente e aí não tem nada que pague a saúde do cara, né? Nada que pague a saúde do cara. Mas aí, André, o que tu achou aí da saída de Itamar? Gera, eu acho, assim, vocês dissecaram muito bem o assunto, entendeu? Antes tarde do que nunca, porque esse clima, normalmente, quando tem uma certa pressão da torcida e o treinador fica, normalmente isso não dá certo. Esses dois ingredientes normalmente não se casam, não se faz uma boa comida deles. Há exceções, no próprio Santa Cruz tem exceções. Eu me lembro que na primeira passagem de Marcelo Martelotti, em 2013, no Santa Cruz, Marcelo Martelotti foi muito criticado na Copa do Nordeste, né? Ele foi desclassificado no jogo contra o Fortaleza, estava ganhando esse jogo de 3-1, não sei se vocês estão lembrados, no PV. O Fortaleza empatou 3-3, chegou aqui no Arruda, a gente meteu 1-0, gol de Denis Marques, e no finalzinho do jogo, o Fortaleza virou, e foi um Deus nos acuda com o Marcelo Martelotti, a torcida já perdeu um pênalti ali. A gente perdeu um pênalti naquele jogo. A gente estava irada, a torcida irada com o Marcelo Martelotti, e aí justiça se faça, né? A diretoria manteve ele e iniciou-se o campeonato pernambucano e muita crítica em cima dele, e ele terminou acertando o time, sobretudo depois daquela partida contra o Náutico, né? Que ele colocou um esquema lá com 5 meio-campistas e Denis Marques. A gente ganhou aquele clássico 2-0, dali o time emendou e foi campeão com o pé nas costas, né? Foi tricampeão pernambucano. Então, há exemplo no próprio Santa Cruz de que a coisa pode mudar, virar a chave. Mas no caso de Tio Chico, já é complicado, porque existe todo um contexto, não é? E veja, nós vamos pegar o 13, um jogo complicadíssimo, geral. Eu acompanho o Santa Cruz e Campina Grande já faz um tempinho, precisamente desde 2008, quando o Santa Cruz jogou contra o Campinense na estreia da Série C. Edinho era o presidente, né? A gente botou 7 mil torcedores ali no Amigão e perdemos o jogo 2-1. Gera, o Santa Cruz tradicionalmente não joga bem em Campina Grande. Aquela partida que nós ganhamos a Copa do Nordeste, se você analisar friamente, Santa Cruz não jogou uma boa partida ali. Ali foi um jogo decisivo, mas ele não jogou uma boa partida. Então, o Santa Cruz tem perdido frequentemente quando vai a Campina Grande, ora para o Campinense, ora para o 13. Parece que é um tabu aí, não sei qual é um dos dois,
que o Santa Cruz não ganha desde 75. Muita gente aqui não era nascida. Então, veja, uma perspectiva dessa, a gente chegar em Campina Grande, de repente não jogar bem, perde do 13, a pressão seria muito maior, né? Em cima de Itamachule do que é agora. O que eu só lamento é que a gente perdeu 15 dias de preparação com um novo treinador. Mas eu entendo, por outro lado, que é essa construção política que hoje tem de Santa Cruz, né? De que, de um lado, existe ainda a associação, estatutariamente é a que manda no clube, e, por outro lado, há uma infiltração da SAF, que ainda não manda no clube, mas, por outro lado, é que bota dinheiro no clube. Veja que coisa de louco. Veja que esse casamento é complicado, entendeu? Então, como Santa Cruz é um clube loteado, é uma pizza, em cada setor tem os donos, imagine uma situação dessa, né? E você tem uma SAF do outro lado, né? E coloca dinheiro ou não coloca, quem é que manda no Santa Cruz hoje? Então, assim, o que dá a entender, Gera, não sei se eu estou sendo precipitado na minha análise, mas, assim, o que dá a entender é que Bruno Rodrigues bancou Itamar Chuli. Bancou. Entendeu? E também é muito nítido. Publicamente, né, André? Pois é. E é muito nítido que a SAF não quer Itamar Chuli. Porque nem sequer se reuniu com ele. Né? Sim, sim. Então, não é. Não, Gera, não é à toa. Veja, não é mera coincidência Itamar Chuli ser demitido hoje, justamente no dia em que estão em Recife os investidores do clube, da SAF. Não é mera coincidência. Então, deve ter tido uma conversa, pessoal, olho no olho, os investidores com o presidente Bruno Rodrigues e o seu staff, e finalmente se decidiu. Isso aí deve ter, inclusive, acertado multa contratual, etc. E tal. Entendeu? Deve ter. Então, assim, veja, vida que segue. Itamar Chuli é um cara muito. Eu tive a oportunidade, né, Gera? Nós tivemos a oportunidade de vê-lo, inclusive dentro do vestiário, uma pessoa que nos recebeu, sabe, assim, uma pessoa muito honesta, uma baita de uma pré-eleção que ele deu lá para os jogadores. A gente viu pessoalmente como é que Itamar é. Eu quero mandar um abraço para ele, desejar a ele boa sorte no novo, né, os desafios que ele vai ter pela frente, sucesso na carreira dele. Mas eu acho que, até como o Reginaldo falou, até para o bem dele, sabe, para o bem de todo mundo, eu acho que foi interessante essa saída, porque pelo andar da carruagem, Gera, essa conta ia estourar, entendeu? Mais cedo, mais tarde, e o prejudicado, o maior, o único não, eu desfaço aqui do que eu disse. Veja, o maior prejudicado nessa confusão toda seria o Santa Cruz. Então, vamos assentar agora. Me parece que Marcelo Cabo está vindo aí com um preparador falar físico. Já sobre isso. Né? O filho dele é o assistente técnico. Então, tem 15 dias, né? Vai ter tá confirmado o amistoso, né, Gerard? Contra a ABC? Sábado, Pois é. E assim, quem é sócio só tem 5 mil, pelo que eu vi, 5 mil check-in, tá? Para sócio, tá? Então, assim, vamos, né? Uma nova era chega aí, um novo treinador, uma nova concepção de futebol, entendeu? Vai dar uma chacoalhada, porque realmente Santa Cruz estava entrando, Reginaldo, num funil que estava me preocupando muito. Veja, nós tivemos 2 partidas pífias contra o Sport, em que o goleiro do Sport praticamente não tocou na bola. Notícias que nós tivemos que o jogo contra o Asa foi mais ou menos nesse sentido. Futebol é ataque, é defesa, é ataque, veja, goleiro pegando bola, e a gente estava jogando e o goleiro adversário sem fazer uma defesa. Isso estava preocupando. Então, veja, se colocar tudo na balança, entendeu? Apesar de reconhecer todo o crédito de Itamar Chuli, mas eu acho que para o bem de todo mundo, né, essa mudança, eu acho que vem trazer talvez o que mais Santa Cruz precisa hoje é de uma paz, entendeu? E de uma nova concepção de futebol, de jeito de jogar,
e eu espero que isso tudo dê certo, Geraldo. Veja só, não é a primeira demissão, não vai ser a última, futebol é isso, Itamar já é macaco velho de futebol, né? Ninguém pode negar isso é o dia a dia dele. Eu tenho convicção, André, não sei se você tem essa convicção, mas eu tenho a convicção que ele esperava que a SAF não ficasse com ele, por conta dessa falta de conversa. Ele não é menino, Itamar não é bobo, né? Não é bobo. Eu acho que a chateação dele, alguma coisa em relação ao que aconteceu hoje, é que alguém deve ter prometido alguma coisa para ele. E alguém do lado da associação. Né? Alguém deve ter cantado uma bola para ele, vendido uma ideia, que no fundo, no final, não aconteceu. Veja, sabe o que é curioso? João Diogo e Gabriel Galhardo, principalmente Gabriel Galhardo, é uma solicitação antiga de Itamar. Antiga de Itamar, para volante. Coincidentemente, agora, Galhardo está no Santa Cruz. Se isso facilitou ou não, pode ter facilitado, né? Pode, claro. Mas é uma solicitação há muito tempo de Itamar. Há muito tempo. E João Diogo fez um campeonato ok, e isso deve também ter tido a chancela da SAF. O pessoal está em Minas, está acompanhando o Campeonato Mineiro. Mas é uma solicitação também de Itamar, porque Itamar gosta muito de João Diogo. Então, assim, as coisas vão. Parece que uma hora não, vamos trazer. E aí, eu não sei se nesse momento o cara sente assim, então, de repente, eu não sei. Eu sei que a forma que foi conduzida foi muito confusa. Concordo contigo, André. Perdemos 2 semanas, né? Poderia ter liberado Itamar. Itamar, chega aqui, tal. Obrigado, tchau, né? Inclusive, a coletiva do jogo contra o Sport, Itamar reuniu todo o staff do clube no vestiário, eu sei disso, que é muita gente, do mais simples ao mais importante, e o que ele falou naquele tom de despedida que ele fez na coletiva, ele fez primeiro dentro do vestiário. Então, assim, tudo era propício para dizer assim, obrigado, Itamar. Tudo. E aí se causou toda essa situação desagradável, né? E que fez o que fez com que o cara passou hoje, a saúde, porque aqui não é mais futebol, é saúde, a gente está falando de saúde. Então, assim, eu acho que isso é que fica aí para a reflexão de todo mundo. Agora, bola para frente, né? Desejo também sucesso a Itamar, que Deus abençoe a vida dele. E Marcelo Cabo tá aí, André. E se Itamar estiver vendo Beberibe, Gera, capaz de Pode estar nos ser, assistindo, né? ele tá na audiência, hein? Eu quero dizer a Itamar que Telespectador. eu quero dizer a você, Itamar, que teria o maior prazer de entregá-lo o famoso bolo de rolo que prometi a você aqui, entendeu? E espero ter essa oportunidade de ir à bela aldeia, onde eu morei 7 anos, entendeu? E passei 7 anos muito bons da minha vida em aldeia, e entregar o bolo de rolo a você, meu amigo, e desejo sucesso na sua nova caminhada aí, né, esportivamente, e cuide da sua saúde também, ok? O meu recado para Itamar é que eu tenho um filho, né, sabidamente autista, e ele é fãzaço de Itamar, né? Eu ia antes das semifinais no clube para levá-lo para conhecê-lo, mas não deu, infelizmente, e ele ficou bem triste hoje, mas